Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar o próximo módulo da nossa apostila, que fala sobre a propriedade do ângulo externo de um triângulo. Então aqui para ilustrar para vocês, eu comecei pegando um triângulo e desenhei ele aqui dentro. Então eu tenho um triângulo aqui, olha, onde eu desenhei os ângulos com cores diferentes, acho que dá para ver as cores diferentes, mas de qualquer forma acho que eu vou colocar aqui escrito A. Aqui é o ângulo B e aqui é o ângulo C. Esses são os ângulos internos do triângulo, tá certo? Só que nesse módulo a gente vai aprender sobre o ângulo externo. Então, como que eu vou fazer para ver esse ângulo externo aqui? A gente já viu na outra aula que para pegar os ângulos internos, se eu juntasse os três ângulos internos aqui, eu tenho uma soma de 180 graus. Isso nós já vimos na sala de aula. Agora, eu vou pegar o ângulo externo, tá certo? Então, voltando aqui o meu projeto, né, de triângulo, voltando desse aqui, vou pegar o seguinte. Eu pego um dos lados do triângulo, por exemplo, e eu vou prolongar aqui essa reta. A hora que eu prolongar essa reta, bom, esse aqui é o meu triângulo, certo? Esse aqui é o meu triângulo certinho. Agora, eu vou pegar este outro ângulo que não pertence a este ângulo aqui, esse outro ângulo interno, e vou colocar aqui. E este outro que não pertence ao ângulo interno, eu vou colocar aqui. Olha o que aconteceu aqui. A soma deu 180, não é isso? Mas dá uma olhadinha. Se eu tirar este ângulo daqui, estes dois são quem? Este dois é o meu ângulo externo aqui do meu triângulo. Ou seja, quando eu tenho este ângulo aqui que eu tinha chamado de A, quem é o valor do ângulo externo, que se eu chamar esse ângulo externo de ângulo E, por exemplo? O ângulo E é a soma dos outros dois ângulos que não estavam aqui, certo? Então, é a soma do ângulo B mais o ângulo C, certo? Ó, voltando aqui para vocês entenderem. Se eu tirar esse ângulo A, quem é esse ângulo B aqui? É a soma desses outros dois aqui que não faz parte que não é adjacente, digamos, a esse ângulo aqui. A mesma coisa vai valer para os outros triângulos. Vejo aqui, por exemplo, para os outros ângulos externos, por exemplo. Então, eu vou ter, por exemplo, aqui eu vou ter o meu triângulo, tá? Vamos supor que eu quero calcular a medida do ângulo externo a esse ângulo B aqui. Então, eu venho aqui e prolongo a reta do ângulo B. Quem vai ser o valor do meu ângulo B? Esse ângulo B está fixado. Então, eu venho o meu ângulo A aqui, junto aqui do ladinho, e pego o meu ângulo C e coloco aqui também. A gente pode ver isso daqui. Ah, a soma deles vai dar 180. Tá, mas eu quero saber só o ângulo externo. Olha quem é o ângulo externo, se eu fizer aqui bonitinho para vocês verem. Dá certinho aqui na linha, ó. Quem é o ângulo externo do ângulo B aqui? É o valor do ângulo A mais o valor do ângulo C. Então, esse daqui é o valor de A mais o ângulo C. E esse era o meu ângulo interno B. Esse aqui é o meu ângulo externo, certo? E a mesma coisa se eu quisesse fazer o de baixo. Vamos ver se o de baixo vai dar certo também. Então, aqui eu tenho o ângulo, de novo, meu triângulo com os ângulos ABC, e eu quero calcular o ângulo externo desse daqui. Então, eu venho aqui e prolongo a reta de um dos lados. O ângulo C está aqui, mas eu não quero usar ele. Então, eu vou usar os outros dois ângulos aqui, ó. Venho aqui, junto desse lado, e venho esse outro A aqui e junto aqui. Ou seja, quem é o meu ângulo externo aqui desse ângulo, que era o ângulo C? A medida deste ângulo externo aqui é o valor da medida do ângulo A mais o ângulo B. Lembrando que o ângulo a gente colocou aqui na medida, é o ângulo A e o ângulo B. Ou seja,
qual vai ser a propriedade do ângulo externo de um triângulo? Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Então, o que significa? Por exemplo, se eu quero saber a medida deste ângulo aqui, eu vou calcular a soma o valor deste ângulo aqui é igual à soma desses outros dois aqui, tá certo? Então, por exemplo, se aqui for A, B e C, este ângulo é B mais C. Aqui também, se eu tenho A, B e C, este ângulo externo aqui é quem? É o valor de A mais o valor de C. E se eu tenho aqui também, né, o valor de A, B e C, quanto mede este ângulo externo aqui do triângulo? Ele vai medir o valor de A mais o valor de B, tá certo? Isso aqui, pessoal, este textinho aqui está na página 494. 494 para vocês completarem, tá certo? Agora eu vou explicar para vocês como que fica no próximo vídeo, como que fica isso aqui em exercícios, combinado?